Esta mulher, cujo texto fala dela, nos mostra muita maturidade no seu comportamento, nas suas atitudes. E ela nos ensina o que todos nós precisamos aprender: como vencer em tempo de crise, como vencer em tempo de crise. Vamos ler. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. O texto começa dizendo que essa mulher era casada, e ela era casada com um discípulo do profeta Eliseu, que frequentava a escola de profetas. E pelo que consta no texto, ela era uma mulher piedosa, ele era um homem de Deus, e eles tinham 2 filhos. E ele, como todo homem de uma casa, fez prestações, fez dívidas. Ninguém, gente, faz uma prestação contando com a possibilidade de morrer. Quem comprou um carro e disse: olha, eu vou me prevenir porque certamente eu morrerei o mês que vem? Ninguém prevê a morte, não é verdade? Ninguém prevê a morte. Até porque a morte é como uma fila onde cada um tem o seu número, e a fila está andando, mas ninguém sabe qual é o seu número, não é? Você sabe qual é o seu número? Eu não sei qual é o meu número. E os números estão sendo chamados, não é? Então, preste atenção. Essa mulher e o marido tinham responsabilidades, compromissos financeiramente falando, como toda a família, todo casal, todo pai de família. Mas a Bíblia diz que ele morreu. E em morrendo, os credores vieram. E os credores vieram para receber, e ela não tinha para pagar. E o que ela tinha era 2 filhos, e naquele tempo podia-se dar os filhos como escravo para o pagamento de uma dívida. E agora os credores dão uma sugestão para ela: já que você não tem recurso para me pagar, eu levo os 2 filhos e a dívida, a conta está paga. Talvez o momento mais desafiador para todos nós cristãos é exatamente este, quando a gente perde. Só que ela não perdeu um carro, ela não perdeu uma joia, ela não perdeu uma casa porque não conseguiu pagar, ela perdeu o marido. E perder o marido, sepultar o marido, é sepultar o sacerdote da casa, é sepultar o profeta da casa, é sepultar o líder da casa, é sepultar o pai dos filhos, é sepultar o provedor. Uma viúva, naquele tempo, era considerada uma marginalizada. A mulher já não tinha o mesmo valor que se tem hoje. E em sendo viúva, mais complexo ainda. E agora esta mulher está diante de uma crise, de um problema muito grande. Além de eu ter que sepultar o meu marido, que era o provedor, o pastor da família, o sacerdote, o profeta, agora vem o credor e quer levar os meus 2 filhos, que é tudo que eu tenho, é tudo que me restou. Quer levar os meus 2 filhos. Agora, como é que essa mulher responde diante disso? Como é que essa mulher responde diante desse desafio? Como é que essa mulher responde diante desta perda? A primeira lição que a gente aprende aqui é que em tempo de crise e de desafios como esse, você deve bater na porta certa para falar com a pessoa certa.
muitas vezes no desespero, muitas vezes no meio da dor, muitas vezes no meio da angústia, emocionalmente a gente fica meio que sem direção, meio cego, e começa a bater em portas erradas e falar com pessoas erradas. Um conselho errado pode te afundar mais ainda. Um conselho errado pode agravar o seu problema mais ainda. Um conselho errado pode fazer você perder mais ainda. Por isso, em tempos de perda, em tempos difíceis, em tempos de crise, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Ela não bate na porta da vizinha macumbeira. Ela não vai pedir conselho sobre casamento porque o marido está indo embora para uma mulher que está no 5º casamento. Ela não vai pedir conselho para quem está numa condição pior do que ela. Quem era Eliseu? Primeiro, Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus. Segundo, Eliseu era um homem íntegro. Terceiro, Eliseu era um homem que acessava o sobrenatural de Deus. Ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Ele era um homem tão poderoso e extraordinário que ele morreu, sepultaram ele, depois de anos, quando estavam só os seus ossos no lugar do sepultamento, jogaram um rapaz morto sobre os seus ossos e o rapaz ressuscitou. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que estava no nível de espiritualidade acima do dela. Então ela bate na porta certa e ela fala com a pessoa certa. E esta é a pergunta hoje: quem você está ouvindo? Para quem você está abrindo o seu coração? Para quem você está contando o seu problema? Qual é a porta que você está batendo? Em tempo de crise, bata na porta certa, fale com a pessoa certa. Não ouça alguém que não tenha intimidade com Deus. Não ouça alguém que não ouve o coração de Deus. Não ouça alguém que não acessa o sobrenatural de Deus, quando o que você está precisando é de um milagre de Deus. A segunda lição que a gente aprende aqui é que ela não se desespera como alguém que não tem esperança. Essa mulher, ao perder o marido e ter que administrar dívidas, correndo o risco de perder os filhos, poderia ser uma revoltada. Por que Deus? 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 Por que comigo, Deus? Estou com raiva de Deus. Já encontrou gente assim? Estou com ódio de Deus, estou com raiva de Deus, não suporto Deus. Por que comigo? Por que eu? Por que eu? Eu sou piedosa, eu sou comprometida, meu marido era um bom crente, temia o Senhor. Por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Sabe aonde é que ela encontrou descanso? Na soberania de Deus. Porque veja que o texto diz assim, ó, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Lá em casa nós temos um Senhor. É o Senhor Criador do universo. É aquele que está assentado em um alto e sublime trono e que tem o controle de todas as coisas. É aquele que conhece o ontem, que conhece o hoje e que conhece o amanhã.
E se Ele tem o controle, o domínio e o governo de todas as coisas, nada acontece por acaso. Tudo o que acontece tem uma razão, tem um propósito. Você não encontra aqui uma mulher querendo se suicidar. Você não encontra aqui uma mulher que se recolhe num quarto e apaga as luzes, tudo escuro, e não quer sair da cama, com depressão, dizendo: eu não aceito, eu não concordo, eu quero morrer. Não. Essa mulher entende que se para o marido dela chegou o fim aqui, o fechamento de um ciclo, não significa que ela também tem que morrer, não significa que o tempo dela venceu aqui, não significa que o número dela foi chamado. Ela entende que o fato de Deus ter chamado o marido não significa que obrigatoriamente ela tem que ir também. Ela então entende que Deus é soberano, sabe o que faz, o que Ele está fazendo é o melhor e tem um propósito. Por isso, em vez de ficar em casa, trancada, pedindo para morrer, ela vai até alguém que tem intimidade com Deus para buscar uma palavra de Deus. O Deus que levou meu marido é o Deus que está conosco. O Deus que levou meu marido é o Deus que tem uma direção para a minha vida. O Deus que levou meu marido é o Deus que pode fazer um milagre trazendo solução para o meu problema. Então ela descansa o coração na soberania de Deus. Guarde isso com você. Se Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, nada do que Ele permite que aconteça, acontece por acaso. Até na morte do marido Ele tem um propósito. Até na morte de um filho Ele tem um propósito. Até na morte de um pai Ele tem um propósito. Até na perda Ele tem um propósito. O que a gente precisa entender é qual é o propósito daquele que é Senhor nas nossas vidas. Isso é maturidade espiritual. Em terceiro lugar, nós aprendemos com esta mulher que a solução muitas vezes é buscada fora de casa quando ela está dentro de casa. Se não, veja, Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que é o que tens em casa. Diga: em casa. Outra vez: em casa. Declara-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Aí ele disse: então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, estes chegavam às vasilhas e elas enchiam. Então presta atenção, quantas vezes a gente pensa que a solução está lá na prefeitura, a solução está lá no governo, a solução está lá em Brasília com o presidente, a solução está lá com o patrão. E Deus está perguntando: o que é que você tem na sua casa? Deus está dizendo: o que eu vou fazer vai começar a partir do que você tem em casa. Não está longe, está perto. Não está distante, está dentro da sua casa. Olha que coisa interessante. Eu estava ministrando essa palavra uma certa feita, acho que lá no Nordeste. E aí eu disse assim: Deus vai mostrar para alguns de vocês aonde é que está a botija que Ele vai usar para fazer um grande milagre a partir da sua casa. Eu disse: Deus vai mostrar para vocês. Alguns de vocês aqui, ainda esta semana, vai enxergar dentro da própria casa uma botija, simbolicamente falando, a partir da qual um milagre vai acontecer.
Aí um irmão, 2, 3 anos depois, me encontrou lá e disse assim: pastor Josué, eu estava naquele culto quando o senhor falou que Deus iria mostrar para nós a botija. Eu estava deitado na minha cama um dia, e eu sou programador, não é? Eu faço programas de computador, desenvolvo sites, aquelas coisas. Aí ele disse: eu estava no meu quarto, eu olhei para o meu computador. Naquela época não era tão comum notebook. Aí ele disse assim: eu olhei para o meu computador, e quando eu olhei para o meu computador, o Espírito Santo falou: sua botija está aí, ó. Desenvolve um site de busca. Isso foi lá acho que em Maceió, na igreja do pastor Múcio. Falou: ó, desenvolve um site de busca, cadastra todos os comércios da cidade a R$15 por mês. Então você vai desenvolver um site de busca e vai falar com todas as lojas, igrejas. Você quer que a sua loja seja buscada na cidade num site? Não era muito comum isso. É só você pagar R$15 por mês, eu coloco sua loja aqui. Quando eu encontrei ele já tinha desenvolvido o site, já tinha cadastrado 1.000 comércios e já estava ganhando R$15.000 por mês. Olha a botija aí, gente. Quantos crê que nesses próximos dias Deus vai mostrar uma botija aí dentro da sua casa? Sim, diga amém. Você vai prosperar a partir daquilo que tem dentro da sua casa. Eu quero orar nesta noite para que Deus te dê uma ideia a partir de algo que já tem na sua casa. E amanhã você vai dar um grande testemunho aqui. Eu encontrei a botija e a partir dela muitas outras vasilhas foram cheias, e eu resolvi uma série de problemas financeiros a partir desse milagre de provisão de Deus dentro da minha casa. Preste atenção, bata no ombro de pelo menos 5 pessoas e diga assim: Deus vai te surpreender na sua casa. 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 Quantos podem dizer amém? É na sua casa. Declara-me o que é que você tem em casa. E muitas vezes a gente está desprezando aquilo que vai fazer com que o milagre aconteça. Agora, eu gostaria que você fizesse como esta mulher. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Deus deu a ela 2 filhos. Herança do Senhor são os filhos. E aí o credor diz: dá os filhos e a dívida está paga. Ela disse: não, eu não negocio aquilo que Deus me deu. Eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Eu estou indo atrás de um milagre. Eu estou indo atrás de um milagre. Eu estou indo atrás do milagre. Por pior que seja o teu momento, não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie a tua honra, a tua moral, a tua dignidade. Não negocie o seu casamento. Uma coisa absurda que Ló fez. Quando os homens de Sodoma e Gomorra quiseram invadir a casa de Ló para tomar os anjos e possuí-los sexualmente, Jó se coloca diante da porta e diz: não façam isso com os anjos. Eu tenho 2 filhas virgens, pode possuí-las. Louco. Isso custou muito caro para Ló. Leia depois o que acontece com Ló. Custou muito caro. Olha a diferença desta mulher. Esta mulher diz ao credor: não, eu não abro mão dos meus filhos, eu não negocio os meus filhos, eu não uso os meus filhos como objeto de barganha. Mas você não tem dinheiro, você não tem com o que pagar, você não tem com o que resolver, você não tem da onde tirar. Mas eu sirvo a um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Eu sirvo um Deus que abre o mar vermelho.
Se for preciso outra vez, eu sirvo um Deus que implode muralhas de Jericó. Se possível, Ele faz outra vez. Eu sirvo um Deus que fecha a boca de leões. Se for preciso, Ele faz outra vez. Eu sirvo um Deus que transforma água em vinho. Se for preciso, Ele faz outra vez. Eu sirvo um Deus que ressuscita Lázaro, já em estado de putrefação depois de 4 dias morto. Se for preciso, Ele faz outra vez. Eu creio num Deus que do nada chamou tudo à existência. Se for preciso, Ele faz outra vez. Eu não abro mão do que Deus me deu. Eu não abro mão da herança do Senhor. Eu não abro mão dos meus filhos. E ela vai atrás de um milagre. Deus gosta disso.